Frente Parlamentar Ambientalista agora no podcast. Você que sempre participa com a gente em todas as atividades da Frente Parlamentar, quer seja no Facebook, no Instagram, todos os nossos canais, YouTube, onde tiver um tema ligado às questões ambientais dentro do Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e também com a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, com a ANAMA, você vai estar podendo ver todas essas atividades. O importante é que na Frente Parlamentar Ambientalista, diferente das outras, nós temos a sociedade civil e os parlamentares interagindo, discutindo política, construindo colaborativamente e juntos políticas públicas que interferem, né, na qualidade de vida da população, ou como diz aí a Constituição no seu principal artigo de meio ambiente, que é a garantir para nós e para as futuras gerações um meio ambiente sadio e equilibrado. É nessa linha que a gente vai estar trabalhando hoje, talvez com o maior, né, patrimônio do Brasil, tanto quanto outros, mas esse é o maior, pelo tamanho, né, Vitor? Nós vamos estar falando hoje sobre a Amazônia, uma questão muito importante, e hoje você vai ver de uma forma diferente. Normalmente, todas aquelas pesquisas que são feitas, elas são feitas no Brasil com olhar realmente mais fortemente, talvez, da região sul, sudeste, outras regiões com olhar para a Amazônia. Essa não. A pesquisa que a gente vai apresentar hoje, dentro do nosso programa Amazônia nas eleições para 2022, ela é uma pesquisa feita pelas pessoas que vivem no Amazonas. Nós estamos falando dos 9 estados. Aliás, se somar tudo que é a Amazônia hoje, nós temos até maior do que a própria Europa. Então, é um dado muito importante e mais de 53% do país, mais de 50% do país está nesse bioma que tem uma importância vital. Cada dia a gente tem um novo debate sobre a Amazônia e a gente vai estar trazendo esses temas aqui hoje, desde rios voadores até a questão do saneamento nas cidades da região norte. Então, para isso, para que a gente possa estar junto nas nossas redes, nós estamos trazendo aqui hoje ele, o cara, Vitor Salviati, da Fundação Amazônia Sustentável, meu parceiro, eu que sou lá do conselho da Fundação, por 12 anos trabalhei no conselho dessa fundação e agora vou estar juntos nesse programa de advocacy, nesse programa sobre as questões das eleições na Amazônia. Vitor, muito bem-vindo, uma saudação aqui antes da gente começar esse nosso bate-papo. Esteja junto, meu irmão, vamos lá. Obrigado, Mário. Muito feliz de ver com que a gente tem agora essas ferramentas de estarmos mais próximos, né, dos parlamentares brasileiros, mas principalmente da sociedade civil, não somente nós de organizações, mas a sociedade como um todo e sendo anfitrionado por você, que é uma pessoa que tem lutado isso há bastante tempo e tem tido bastante vitória, não só para a nossa Mata Atlântica, mas também para a nossa Amazônia. Legal, Vitão. Bom, esse projeto Amazônia nas eleições 2022 é feito em muitas mãos e mentes, né? Muita gente pensou isso, estava buscando essa questão e que sonhava com um horizonte mais digno para a Amazônia e seus habitantes, né? O objetivo é estimular o diálogo entre a sociedade civil dentro e fora da Amazônia Legal e fortalecer a defesa socioambiental no território. É exatamente o espírito da Frente Ambientalista. Bom, para obter, né, nos próximos mandatos mais políticas de conservação para a Amazônia, né, para esse bioma, para essa floresta, com foco na agenda climática, na valorização da biodiversidade, na defesa dos direitos dos povos indígenas, dos povos tradicionais e daqueles que vivem ali, né? Nós estamos com uma iniciativa que faz parte aí do projeto Amazônia nas eleições 2022. É realizado pela Fundação Amazônia Sustentável e com apoio do Instituto Clima e Sociedade, o mesmo instituto que tem nos apoiado na avaliação das NDCs brasileiras, naquela iniciativa dos governadores pelo clima, várias outras iniciativas que a gente já faz com o ICS, parceiro de primeira hora, está sempre aí junto com a Frente Parlamentar Ambientalista. E nós vamos, então, falar da pesquisa Eleições 2022 na Amazônia, que ouviu eleitoras e eleitores em 9 estados da Amazônia Legal, Acre, Amapá, Amazônias, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
olha quantos estados, a importância que tem uma pesquisa como essa feita nesse território, né? Para entender, então, as opiniões, as críticas, desejos da população votante na Amazônia para o próximo pleito eleitoral, que está chegando aí, quase 20 dias, a gente já vai ter isso. E depois, nós vamos também estar avaliando essa conversa aqui, vendo do resultado das eleições. Então, nós estamos aqui num limiar muito interessante, porque a gente vai ver o antes, né, a expectativa, e vamos poder depois estar fazendo outra conversa com o Vitor, com o pessoal da Fundação, vendo se elas se concretizaram com aqueles que se apresentaram, ou no Farol Verde, ou nas outras iniciativas. Aliás, na semana que vem, nós também vamos comentar, e vamos estar aqui trabalhando, né, com o dia, né, da primavera, a Semana da Árvore, tantos temas que vão ser importantes, que eu espero que fique aí na agenda dos candidatos que vão estar indo para a eleição. Muitos, né, falam de meio ambiente, mas a gente tem visto muito pouco. O Farol Verde é um caminho bom para você seguir, vai lá, é fácil de achar ele. E depois também nós vamos estar fazendo aí, né, nessa pesquisa que foi conduzida pela Fundação, com um levantamento inédito, atualizado de como pensa o eleitorado. E por isso que eu falei que a gente vai estar depois desdobrando essas ações. Então, Vitor, sem mais delongas, você que é nosso convidado, é o cara da Fundação Amazônia Sustentável, com que eu tive, como eu disse, a honra de trabalhar. Eu queria ver, Vitor Salviati, perguntando para você o que é esse projeto da Amazônia, como é que começou isso, quem fez essa pesquisa, o que foi considerado, para a gente depois abrir um ponto que eu acho muito importante, do que a gente viu em outras pesquisas comparando com a nossa. Por favor. Perfeito, Mário. Esse projeto, na realidade, ele tem uma função de apoiar o eleitor e a eleitora aqui da Amazônia para entender como é que os programas de governo dos seus candidatos e candidatas estão atrelados às suas vontades. Ou seja, a gente fez uma pesquisa de opinião, como você mesmo falou, nas 9 capitais aqui da Amazônia brasileira, foram mais de 2.700 entrevistas com eleitorados de 16 até chegando a 60 anos de idade, e a gente teve 3 informações muito interessantes, Mário, que eu vou compartilhar com você. A primeira é que de 10 entrevistados, ou seja, 90% dos entrevistados, acham que todos os programas de governo desses seus candidatos e candidatas devem tratar o desmatamento ilegal, deve ter muito claro como combater o desmatamento ilegal. 8 em cada 10 entrevistados entendem que as queimadas fazem mal à saúde, ou seja, tem impacto direto na saúde de seus filhos, filhas, netos, avós e avós. E, infelizmente, isso é uma verdade. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, a gente fez uma parceria junto com a Universidade aqui do Amazonas, para busca de dados. Durante as queimadas aqui na Amazônia, que é no período sempre de agosto a dezembro, quase que triplicava o número de pessoas que procuravam o hospital por conta de doenças e desconforto respiratório, muito por conta das queimadas. E o terceiro e último dado é que 75% dessas pessoas entrevistadas, elas querem ver com que a educação de seus filhos e filhas esteja relevante, seja relevante para a Amazônia, e querem ver isso dentro dos programas de governo. Então, por meio dessa pesquisa de opinião que a gente fez junto com o Instituto Action, aqui de Manaus, com essas 2.700 pessoas nas 9 capitais, Mário, a gente tem um conjunto de informações que devem influenciar os programas de governo dos nossos candidatos e candidatas. E a gente não busca aqui privilegiar ou não um candidato A ou B, mas abrir essa capacidade, abrir as nossas capacidades nossas da fase, nossos parceiros, para que esses programas sejam melhorados e coloquem a Amazônia como centro também das políticas públicas e das promessas de campanha desses candidatos e candidatas. Ô, Vitor, eu senti, essa foi uma questão bem legal. Nós trabalhamos muito forte, enquanto eu estava aí com o Conselho da Fundação Amazônia Sustentável, com a Action, fazendo o que nós buscaríamos nessa pesquisa, né? Qual que era o que a gente estava querendo entender, né? Porque uma coisa é você ter aqui o cara do Sul, Sudeste, pensando a Amazônia é importante. Bom, mas você não está lá, nós estamos falando de um lugar com quase 30 milhões de habitantes,
com toda a variação, você tem de quilombo, índio, terras não destinadas ou devolutas, você tem as unidades de conservação, você tem um baita patrimônio e, ao mesmo tempo, você tem as notícias do desmatamento, do garimpo, da questão do saneamento, tudo isso. Como é que isso ficou refletido na campanha, fora essa questão, por exemplo, de que eu acho que foi, para mim, a melhor resposta é essa de que quem mora aí não quer que destrua a floresta. Quais outros pontos que te chamaram assim bem mais essa atenção que se destacou nessa pesquisa, como você percebeu? A primeira questão que chamou super atenção, até pelo montante, né? Mais de 90% das pessoas querem que os programas de governo enderecem o desmatamento ilegal. A gente sabe que, infelizmente, nos últimos 5, 6 anos, o desmatamento aqui na Amazônia vem crescendo bastante e muito desse desmatamento, mais de 90% dele é ilegal, ou seja, é uma coisa contra o Brasil, contra o patrimônio do Brasil, contra os brasileiros e principalmente contra os amazônidas. E a segunda coisa é entender essa relação entre a Amazônia e as políticas públicas. Para você ter uma ideia, Mário, a gente fez uma pergunta para esses eleitores, que é para eles listarem quais são os principais desafios para a Amazônia nos próximos 4 anos. Em primeiro lugar está a saúde, em segundo lugar a educação. E aí, quando a gente vai qualificar essas respostas, né, que a gente fez isso durante a pesquisa, a gente entendeu que as pessoas associam saúde à Amazônia em pé, à proteção da floresta, porque quando você tem um desmatamento e as queimadas, você tem poluição no ar, né? Você tem fuligem, isso de novo faz com que você tenha que levar seu filho, seu neto para o hospital, isso é muito ruim. E a educação, eles conectam muito a educação a desenvolvimento da região, não só da parte intelectual, de produção de ciência e conhecimento, mas principalmente para a área de bioeconomia, ou seja, a capacitação e a educação muito atrelada à geração de emprego e renda, que é uma das demandas também de nós brasileiros aqui nos próximos anos. Então, quando eu coloco a Amazônia no centro da discussão, entendendo que a proteção, como você falou na entrada, existem os rios voadores que nutrem os reservatórios, não só do centro-sul brasileiro, mas da América do Sul como um todo. Quando você tem a bioeconomia pujante, com educação, gerando emprego e renda aqui para o Amazônida, eu tenho um ecossistema balanceado e, mais importante, próspero, fazendo com que essas pessoas tenham, de fato, uma qualidade de vida digna e na floresta. Eu achei legal. É lógico que a gente, se fosse fazer uma avaliação, como todas as pesquisas que a gente vê, inclusive uma questão interessante, Vitor, nós aqui da Frente Parlamentar, com os parceiros, né, com a própria SOS Mata Atlântica, várias outras organizações, WWF, sempre fizemos uma plataforma ambiental para os candidatos. Eu falei do Farol Verde, que é uma outra plataforma muito legal, que o nosso pessoal da Amazônia está participando, que você pode buscar ali, né, o que pensa um candidato, o que ele diz, se é homem, se é mulher, se é um negro, qual que é desse, se é de uma orientação diferente, sexual, qualquer coisa você vai ter ali, né? E como é que cada um deles trabalha esse tema. Então, nós sempre abrimos espaço para isso, tivemos em vários estados lançando as plataformas. E é interessante porque em todos se fala saúde, educação, inclusive os recursos que o Brasil coloca como obrigatoriedade para gastar em educação e saúde. Mas tem uma coisa interessante, a região norte é a região onde é mais precária a questão do saneamento, né? Se a gente for ver pelos rios, né? Ou pelo menos para a questão de água, que a gente percebeu muito claramente que não tem água em condição de qualidade para se beber, com isso você tem 70% das doenças de origem hídrica. Então, eu acho que foi muito bom perceber, né, no eleitor isso, que ele tem essa atenção para a questão da saúde e da educação. Na educação, qual que era o assunto que eles destacavam mais, Vitor? A dificuldade? Como é que tem isso? A informação? O que você percebeu? Dessa da educação, a qualificação dessa resposta, Mário, esses dias, principalmente de infraestrutura. A gente fez, em parceria com a Unicef, em 2018, um levantamento sobre educação aqui no Amazonas. E a gente viu que nenhuma escola que a gente fez esse levantamento no interior do Amazonas tinha banheiro
qualificado, ou seja, né, um local onde as pessoas podiam fazer as suas necessidades. E isso faz com que você, de novo, né, você tem que fazer em locais não apropriados, aí você pode ter a contaminação dos recursos aquáticos, para a gente, enfim, poço, artesiano, esse tipo de coisa que é quase metade da população que vive no interior da Amazônia utiliza-se de poço e, por vezes, ele não é muito bem construído. E o segundo ponto é a infraestrutura de equipamentos, né? Então, você não tem carteira, né, mesa para os estudantes, o professor também tem baixa qualificação ou baixo estímulo para você, de fato, conectar aquele ensino que está vindo de Brasília, né, do MEC, com a realidade amazônica. Então, você tem diversos gargalos. E pegando o que você falou do saneamento, que de fato é um problema muito importante para o Brasil, mas especificamente aqui na região norte, porque a gente pensa na Amazônia como a maior produtora de água, né? As florestas, elas transpiram umidade e produzem água, né, para o mundo todo, mas infelizmente essa água não é potável, né? Aqui, para você ter uma ideia, aqui no Amazonas, menos de 5% das regiões metropolitanas e urbanas tem saneamento básico, né? E a região norte é a região que mais desperdiça água tratada quando você distribui isso nos municípios e nos domicílios, por falta de infraestrutura e também por questões de gato, né? De desvio de água. Isso porque a gente não tem, de fato, uma política pensada para a região norte. E aí, Mário, conectando o que você trouxe do Farol Verde, que é uma ótima iniciativa, a gente, de fato, ter um plano para a Amazônia do Brasil. O que o Brasil pensa da Amazônia? E nada melhor do que você influenciar os políticos e políticas que vão fazer os seus planos e suas políticas nos próximos 4 anos. Então, o papel desse... Pois não. Não, é mais ou menos essa linha mesmo. A gente tem um outro olhar aí. Se você pegar a questão dos resíduos sólidos, diferente do Brasil, que você fala da necessidade de fazer o plano de resíduos sólidos, as pessoas, às vezes, a gente fez muito essa discussão, não percebe, por exemplo, que lixo é questão ligada à questão urbana, o próprio esgoto, a água de beber, não é só aquela questão da floresta, tudo em pé ou não, né? A condição no norte é uma condição diferente e que aí sim, somada ao garimpo, somada ao desmatamento, somada à queimada, ganha, potencializa e impacta muito diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Quando você falou de abastecimento, explica para a gente aqui do nosso podcast da Frente Parlamentar Ambientalista, os tais rios voadores, que agora conceituou. 2 pontos eu queria que falasse. Percebeu aí a questão dos rios voadores para informação, mas eu queria ver também se percebeu a questão do carbono, como é que a gente está abordando isso para uma política pública. Está um pouco até fora da pesquisa, que a gente não foi muito nesse ponto, mas rios voadores e carbono, como é que você falaria isso para que aquele que for ter a política pública vai poder estar interferindo? Os rios voadores foi uma teoria desenhada na década de 90 que a gente conseguiu, a ciência conseguiu comprovar agora no início da década de 2010, Mário, mostrando que as árvores, quando elas transpiram, quando elas suam, elas não só suam a umidade, né, a água, mas também compostos voláteis, né, que é basicamente uma molécula que faz com que você agregue essa umidade e ela vire de vapor para líquido. Isso faz isso na atmosfera, né, no céu, né, para dizer bem, de maneira bem simples. E aí os ventos, né, as massas de ar que vêm do oceano e batem nos Andes, elas levam essa umidade que sai aqui da Amazônia, já consolidada, ou condensada, desculpem, já condensada, faz chover no centro-oeste e no sudeste brasileiro. E por que isso é importante? Olha o agronegócio. Exato. Por que é importante? Porque hoje a gente tem um agronegócio que representa aí 1/3, alguma coisa assim, do nosso PIB, e também é um agronegócio, vamos dizer assim, aquele agronegócio moderno, né, que pensa na sustentabilidade, na exportação, na prosperidade do campo e das pessoas do campo. Essas pessoas elas têm que proteger a Amazônia, porque senão elas vão gastar mais dinheiro com irrigação e vão ter menos disponibilidade de água. Aí em São Paulo, onde você está, os meus pais estão aí também, a chuva que cai, que enche os reservatórios, da grande parte dos reservatórios aí de São Paulo e do Rio de Janeiro, a chuva vem daqui, cerca de 66% da umidade vem daqui. E, por fim,
a nossa matriz energética, que a gente fala tanto que é uma matriz limpa, né? E do ponto de vista final ali, né? A hidroeletricidade tem a sua, é uma energia renovável. Os reservatórios também são preenchidos, são enchidos com a água que vem daqui. Ou seja, quando a gente acende uma luz, abre uma torneira ou come alguma coisa que venha do campo, a gente está se beneficiando do serviço ambiental da Amazônia, que é a água, a produção da água. Eu queria muito essa pergunta, porque ela amarra um pouco do que é a Amazônia para a gente aqui. Não é aquela Amazônia distante, lá onde tem a biodiversidade, onde tem o encontro das águas. É a Amazônia presente na nossa vida. E a história do carbono, antes de voltar para a pesquisa e para a conversa, como é que nós estamos falando? Nós temos uma experiência aí muito interessante com uma reserva que a Fundação cuida de várias reservas e parques estaduais da Amazônia. Temos lá no Juma uma parceria com uma empresa de turismo no mundo, né, o Grupo Merit, que faz o seu poço de carbono, vamos dizer assim. Como é que funciona essa história do carbono e qual que é a expectativa para a gente, já que a gente está falando, nós vamos falar daqui a pouco, talvez, da economia, né, da bioeconomia, 4.4, essa coisa toda, mas eu estou indo nesses conceitos, né, o Rio Voador, a prestação de serviço que faz a floresta. E o carbono, como é que está, Vitor? Mário, a Amazônia, além de ser um produtor de água, né, como a gente mencionou, ela é um armazenador, um reservatório de carbono. Em linhas gerais, o que está ocasionando esse aquecimento global, essa mudança da dinâmica, né, às vezes você não sabe se é inverno, se é verão, se chove, se está quente, é a quantidade de energia, né, de calor que tem na atmosfera, muito por conta disso é a emissão dos gases de efeito estufa. Um dos maiores emissores, o gás de efeito estufa, é o CO2, o tal do gás carbônico, que aqui no Brasil ele é majoritariamente emitido por conta do desmatamento. Ou seja, aqui no Brasil, infelizmente, um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, que é o gás carbônico, é o nosso desmatamento e a nossa queimada, que a gente não tem tido o controle nos últimos 5, 6 anos. Aqui no Brasil, a gente tem um mecanismo que a gente tem sido bastante eficaz, chamado RED, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação, que ele foi discutido na Conferência do Clima na ONU, lá em 2007, e hoje o Brasil ele é pioneiro na implementação de programas e projetos. Nós, da Fundação, como você mencionou, a gente tem um projeto que a gente certificou lá atrás, em 2008, chamado que é o projeto de RED do Juma, onde a gente tem atividades que combatem e apoiam o desenvolvimento daquelas populações, daquelas comunidades, sem desmatamento. E aí, quando eu tenho um cenário de desmatamento versus um cenário sem desmatamento, essa diferença me gera, de fato, um crédito de carbono, ou um carbono reduzido. Isso eu consigo levar para um mercado internacional, onde empresas ou fundos que emitiram mais do que deveriam, eles podem compensar as emissões. Uma coisa muito clara que a gente deve falar, que isso não pode ser feito sem alguma regulamentação ou uma certificação internacional reconhecida. O Brasil ela tem um histórico muito interessante na regulamentação. A nova política florestal, que você muito participou, chamado Código Florestal, lá em 2012, 2013, trouxe muitos elementos importantes com relação ao nosso carbono. Existem alguns estados, como aqui o Amazonas, o Pará e o Mato Grosso, que têm regulamentações estaduais muito vanguardistas, e hoje a gente está, de fato, no cenário federal, precisando de uma regulamentação específica para esse mercado, e aí tem alguns parlamentares, a gente conhece alguns também, que têm atuado diretamente, tecnicamente nisso, e eu espero que nos próximos turnos aí que a gente tiver, talvez até para a próxima Conferência do Clima no Egito, em novembro, a gente possa ter boas notícias de diminuir o risco e aumentar o investimento para a proteção da floresta. Ô, Vitor, eu fiz esse parênteses, vamos dizer, aqui no nosso podcast com relação à pesquisa, com 2 temas, os rios voadores e o carbono, e vou entrar num terceiro agora, que é a questão da bioeconomia, né? Para mostrar que aquilo que o cidadão sentiu aí quando ele responde na pergunta, por que é importante, por que ele quer a floresta em pé, está aqui a justificativa. Não é só aquela coisa da percepção de alguém que está fora, mas quem está dentro percebe isso e sabe que isso pode ser um pagamento de serviços ambientais, isso pode ter outra coisa diferente daquela do ministro Salles,
que quis sequestrar a Amazônia para pedir resgate lá com a questão do Fundo Amazônia, que a gente pode até dar uma entrada aqui, mas que não foi abordado na nossa pesquisa. Mas eu queria que você falasse um pouco da questão da bioeconomia, porque eu vou falar de uma coisa onde as pessoas buscaram a informação, que foi muito legal saber como é que elas se informam na Amazônia. Eu fiquei chocado com uma das histórias, que era a questão do rádio não é tão forte quanto eu imaginava na Amazônia. Mas como é que está falando hoje de bioeconomia 4.0, essa coisa toda na Amazônia, que agora virou mais um daqueles jargões que se escrevem com relação à Amazônia. Nós já escapamos daquele que é o pulmão do mundo, já está claro, não é nada disso, é uma grande caixa d'água, uma bomba d'água para a gente. Bomba d'água, nem caixa d'água, né? Mas a gente tem mais conceitos, essa questão da própria forma com que a floresta tem um delta muito pequeno entre o que ela consome e o que ela emite, né, também na área de carbono. Então, tem muitas coisas que a ciência trouxe, isso que é muito importante. Como é que foi essa evolução do debate da bioeconomia? É muito importante você trazer essa evolução da discussão de pulmão para bomba d'água, e isso faz parte da civilização, né, da nossa civilização humana, porque é a ciência mostrando o que está acontecendo. Conforme a gente vai avançando as técnicas e os instrumentos de mensuração, a gente vai melhorando o nosso conhecimento, então é normal e é notório, a gente tem que sempre evoluir. E aí, Mário, com relação à Amazônia 4.0, né, que é esse ecossistema de inovação para a bioeconomia, acho que o jargão veio dos nobres, né, dessas pessoas extremamente importantes e notórias. Eu quero fazer dois comentários, três, aliás, sobre isso. O primeiro é que na nossa pesquisa, né, naquele ranking de assuntos importantes que o eleitorado amazônida falou, geração de emprego e renda está em quarto. Ou seja, as pessoas veem que a Amazônia, como produtora de materiais, fibras, de comida, tem que estar relacionada com emprego e renda, que é a tal da bioeconomia. O segundo ponto, que nós da Fundação, a gente gerencia um grupo chamado Hub de Bioeconomia da Amazônia, que a gente tem uma definição muito, muito importante para a gente separar o joio do trigo, literalmente, né? Quando a gente fala de bioeconomia, o nome já diz bioeconomia, ou seja, aquela economia a partir do ser vivo. Então, a gente tem cana é bioeconomia, soja é bioeconomia, e tem outras bioeconomias, o gado é bioeconomia, que talvez não seja uma bioeconomia específica para toda a Amazônia. Então, a gente faz uma definição muito específica, muito interessante, que é a bioeconomia nativa da Amazônia. É o murumuru, é a andiroba, é o turismo, é o açaí, o pirarucu. E a terceira e última coisa, que a Amazônia é um gradiente, né, Mário? Você conhece muito bem aqui o território. Então, tem lugares que a gente até numa conversa com o Nobre, eu conversei com ele, comentei com ele que às vezes a gente está, em alguns lugares a gente está Amazônia 1.0 e em outros lugares a gente está Amazônia 4.0, ou seja, tem lugares onde as pessoas realmente estão passando fome, têm dificuldade, não tem letramento, não tem condições para, de fato, receber um laboratório de genômica ultra moderna, esse tipo de coisa. Elas precisam do básico, precisam de energia, de água potável, de educação, e essas pessoas não podem ser deixadas de lado, né? Um lema da ONU, que a gente usa bastante aqui na Fundação, é não deixar ninguém para trás, que é o lema dos ODS. Então, esse tipo de Amazônia 1.0, 2.0, 3.0 é onde a FAS trabalha bastante, é levar essas pessoas a ter um mínimo de dignidade para que elas possam, de fato, pensar numa coisa um pouco mais complexa, onde envolva pesquisadores, genômica, fitomedicina, enfim, essas coisas um pouco mais, que demandam mais conhecimento e investimento. Isso não quer dizer que a gente deva, de fato, não olhar para essa Amazônia 4.0, a gente só precisa ter consciência e ter também entender aonde essa Amazônia 4.0 vai ser colocada para não entrar nesse jargão que você mencionou, que agora tudo é chamado de bioeconomia. Então, a gente tem que deixar claro que a bioeconomia, sim, é uma abordagem, uma vez que a gente entende que essa bioeconomia é nativa para você trazer recursos e implementar no território. Segundo ponto, existem vários níveis de bioeconomia e engajamento. Hoje, na Amazônia, infelizmente, a gente tem pelo menos 1/3 da população desses 30 milhões, 10 milhões estão abaixo da linha da pobreza. É uma vergonha o Brasil ter uma população dessa
abaixo da linha da pobreza, só falando da Amazônia, que talvez seja o lugar mais rico de recursos naturais do mundo. E o terceiro e última coisa, a gente precisa ter, de fato, políticas públicas, aí cai no nosso Frente Parlamentar, Farol Verde, o projeto Eleições 2022, a gente precisa ter políticos e políticas que pensem na Amazônia como um ativo brasileiro, não como uma coisa que atrapalha o desenvolvimento, ou uma coisa que precisa ocupar para não entregar, aquela coisa bem século XIX, né, Mário? Infelizmente, a gente precisa, e aí a sociedade civil, eu, você e os nossos ouvintes aqui, quem nos acompanha no podcast, precisamos estar junto nisso, precisamos ter consciência em quem nós vamos votar e depois de votar, como você muito nos ensinou, cobrar. Eu achei legal essa forma que você abordou, que quando se fala, né, dessa Amazônia 4.0, parece que é um novo milagre econômico. Não é. Se a gente não atender essa Amazônia 1.0, do conhecimento tradicional, daqueles que sobreviveram, porque tem uma Amazônia provedora, né? Nós só chegamos a essa população, aí não foi por políticas públicas, a maioria começa lá com o regatão, fazendo trocas e coisas até hoje, mas que existe ainda, né? E a precariedade de uma situação que essa população precisa ter acesso a muitas coisas, como educação, a gente falou aqui, básico, e todas elas foram apontadas na pesquisa. Eu queria fazer essa conversa, e foi legal estar conversando com você, que tem esse entendimento na Fundação. Não são números que a pesquisa apontou, elas reafirmaram esses pontos que a gente está trazendo aqui agora. Eu acho que isso que eu estava querendo. E eu falei da comunicação, Vitor, eu fiquei lembrando que a televisão, cara, na Amazônia ainda é a grande comunicação. Olha que impressionante. Com parabólica, ou paranoica, como a gente falava, coisa desse tipo, mas é impressionante. O rádio ficou uma decepção. Inclusive, uma coisa interessante, todo mundo acessa hoje o seu celular, todo mundo tem a informação, também segunda, mais importante. Como é que você vê essa economia? Que isso aí gera também expectativa, porque o modelo que se tem na cabeça, o modelo mental, passa a ser da novela no Rio de Janeiro, naquela coisa de ser grandes centros, e que não vai ter isso, pode ser até uma frustração. Como é que você vê o papel da comunicação aí na Amazônia, você que só está junto com as comunidades, com as unidades de conservação que a gente hoje apoia? Como é que você vê essa resposta que a pesquisa trouxe de quem conhece as informações pelos meios de comunicação? A pesquisa, a gente investigou isso até para a gente saber aonde a gente pode influenciar esse eleitor e essa eleitora nos aspectos mencionados sobre a Amazônia. Então, você tem uma ideia, 97% dos entrevistados têm acesso à internet. Então, eles utilizam a internet, 95% utilizam redes sociais, não só para diversão, mas para se informarem. Só que a grande parte da informação que vem do eleitorado sobre as eleições, 44% vem da TV. Ou seja, aqui na Amazônia, um pouco menos da metade das pessoas, eleitores e eleitoras, que querem saber sobre os seus candidatos, assistem a TV. Então, a gente tem uma desconexão, talvez... Desconexão não, mas tem uma variante, uma gradiente aí, porque as pessoas elas não estão usando as redes sociais para se informarem, pelo menos não na nossa pesquisa não apontou isso. E a TV, então, tem um papel super importante. Isso, obviamente, Mário, é um público urbano, né? A gente majoritariamente entrevistou pessoas das capitais dos 9 estados da Amazônia. Quando a gente vai para a Amazônia profunda, né, que é cerca de 20% desses 30 milhões de pessoas, na nossa experiência, 80%, 85% utilizam rádio amador para sua comunicação e informação. Então, a gente tem um gradiente aí de TV e rádio misturando como as pessoas aprendem, entendem e também são influenciadas na sua votação. Por isso que a gente vê aqui na Amazônia que o programa eleitoral gratuito e obrigatório que passa na TV e no rádio, os políticos e políticas, candidatos e candidatas aqui da Amazônia, eles usam bastante, menos que os políticos e políticas aí da região sul que investem mais o seu conteúdo nas redes sociais. Isso é legal que você trouxe, porque realmente hoje a Amazônia, talvez muito da sua concentração está aí nas cidades, né? Você vê a Manaus garantiu que não houvesse uma explosão para ocupação. Não só a questão
de não ter infraestrutura como estrada, mas também porque é um grande polo de atração que virou Manaus. Mas não é a realidade que está se expandindo, por exemplo, com a questão da ocupação da Amazônia. Eu costumo dizer, Vitor, em todo lugar, lá na frente parlamentar, no debate do Código Florestal, que você lembrou muito bem, que é diferente para a Amazônia, não é a mesma discussão de reserva legal, de área de preservação permanente. Aqui você fala 30 metros, lá o rio tem quilômetros quando enche. Então, não é a mesma coisa, né? A vazão mínima do rio é completamente diferente, é um outro mundo, né? Mas o problema é comum. Nós estamos falando que o maior problema ambiental do Brasil é fundiário. Como é que isso pegou? Houve uma percepção com relação a isso? Ou a gente ainda vai ter que batalhar muito para a questão da implementação do cadastro ambiental rural, da adequação, das sobreposições com a área indígena? Como é que você viu isso, né? Você que tem tido essa relação direta aí com a região e trazendo a Fundação Amazônia Sustentável, deixa de ser Fundação Amazônia Sustentável e passa a ser Amazônia. Então, nós vamos ter agora esse enfrentamento. Como é que você vê isso? E como é que a gente vai... Eu estou te fazendo essa pergunta, Vitor, porque é o seguinte, nós percebemos, né, fazendo um trabalho com a Pulso, com vários parceiros em Brasília, que os nossos deputados da Amazônia atuais votaram praticamente em todas as questões contra a Amazônia, sem esse entendimento que eu estou falando agora, dessa diferença que tem. Como é que você vê isso à luz dessa pesquisa, ou uma coisa que a gente vai ter que mergulhar e trabalhar mais? Com certeza a gente vai ter que mergulhar e trabalhar muito mais, Mário, e aí eu acho que um dos ganhos curtíssimo prazo que essa pesquisa, esse projeto, né, Eleições 2022, a gente tem, isso está lá no nosso site, no site da pesquisa, eu voto na Amazônia.org. Se você pegar a nuvem de palavras, né, que a gente viu, conseguiu fazer ali por tecnologia, entender o que o eleitor amazônida pensa sobre a Amazônia, como eu mencionei, mais de 95% querem combate ao desmatamento. E quando você fala combate ao desmatamento, você tem que desmembrar como é que você faz isso. Então, o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, é talvez uma das maiores ferramentas para você dar um encaminhamento fundiário à Amazônia e aí, obviamente, tratar o desmatamento. Porque quando você sabe que aquele desmatamento foi feito pelo CPF tal ou CNPJ tal, você vai lá e dá multa, enfim, faz a lei ser cumprida. Como a gente tem um vazio fundiário, né, a gente não sabe quem que é dono, quem que não é, e infelizmente esse desmatamento se torna ilegal, a gente não sabe quem a gente pode punir ou nem como pode chegar a punição para aquela pessoa, aquele grupo empresarial. Então, pegando aqui no Amazonas, que a gente está mais próximo, o cara está ainda avançando, precisa avançar muito mais, não só pelo tamanho do território, né? Nós estamos falando do Amazonas, é gigantesco, Amazonas e Pará são dois territórios gigantescos, mas principalmente porque o secretário de Meio Ambiente aqui do Amazonas, por exemplo, nos últimos anos, ele teve uma queda muito grande no seu orçamento. Então, ele não tem condições de ir para campo fazer o investimento. Isso não é de hoje. Infelizmente, nos últimos 5, 6 anos, a gente tem visto esse desmonte da gestão ambiental, não só federal, mas também estadual. E aí cabe não só à sociedade civil apoiar o Estado e os órgãos de Estado a fazer isso, mas tem um limite, né? A fiscalização não pode ser feita por uma ONG, né? Prover multa, né? Dar multa não pode ser feita por uma ONG, nem deve. Então, a gente tem que fortalecer o Estado, e o fortalecimento do Estado, volta ao que eu falei anteriormente, tem que vir por meio de grupos e espaços como a Frente Parlamentar, como o Farol Verde, como organizações ou observatórios, como tem o Observatório do Clima, do Código Florestal, onde a sociedade civil ajuda, aponta e empurra essas políticas públicas, porque elas já existem, Mário, você bem sabe. Tudo está escrito já o que deve ser feito, agora tem que cumprir. Basicamente é isso. E a gente tem o MAP Biomas ainda trazendo informações hoje de desmatamento, alerta. Super qualificadas. Tem muitas oportunidades. Temos vários parceiros também nessa linha, Vitor, que são Amazon, IPAN, todos esse DESAN, vários parceiros que estão aí, Greenpeace, né? Que são o nosso WWF, como eu falei, que são os grandes parceiros que já estão
né, fazendo política pública nesse sentido. O que vai ser interessante, eu estou dando um spoiler aqui, Vitor, aqui, a partir do ano que vem nós vamos estar direto lá coordenando o GT, a Fundação Amazônia Sustentável vai estar coordenando o GT de florestas da Frente Parlamentar Ambientalista, não só em Brasília, mas ajudando a implementar as frentes estaduais. Nós que já com a SOS Mata Atlântica implantamos os 17 estados da Mata Atlântica, isso ajudou demais a levar lá a lei da Mata Atlântica, e dentro desse spoiler também, acabamos de dar a entrada aí na lei da Amazônia, uma demanda que a gente foi apresentar em Glasgow, fizemos lá uma chamada com a população, ou seja, temos muitas perspectivas, por isso é importante ter esse político com os compromissos, com aquilo que a Amazônia quer. Eu estava vendo aqui na pesquisa, Vitor, alguns pontos, assim, numa escala de 0 a 10 dos entrevistados, aqui os melhores momentos. A conservação da Amazônia precisa fazer parte do plano de governo dos candidatos à presidência. 84% concordaram plenamente. O país deve ter leis mais severas contra o desmatamento, 80%. E olha, a lei é muito severa. E é diferente do que fez o governo, que afrouxou a legislação. Então, o resultado do Dia do Fogo, em 7 dias agora, desde setembro, nós tivemos, para comemorar o 7 de setembro, nós tivemos mais desmatamento que no mês inteiro no ano passado, considerando a época do ano, né? Então, isso mostra que foi abandonado aí com relação à legislação, a anistia, o fato de o IBAMA não cobrou as multas. Então, tudo isso, os nossos parlamentares têm que estar atentos, cobrando, né? Exigindo responsabilidade. Por isso que precisa ter um deputado comprometido, ou o governador, o próprio presidente da República, né? Os senadores com isso. Outro que eu gostei muito, as queimadas na floresta impactam negativamente a minha saúde e da minha família. Bem aquilo que a gente fez na abordagem do começo da nossa conversa. 83% perceberam isso. Conservar floresta faz bem para a qualidade de vida, 88%, quase 90%. Né? O garimpo causa a poluição das águas, né? O mercúrio contamina peixe, afeta negativamente a saúde, né, da floresta e da minha família, 80%. Pegando só os top aqui. As escolas deveriam ensinar mais sobre a Amazônia. Nós vimos isso com as escolas que a Fundação Amazônia Sustentável promoveu, nas unidades de conservação, que você tinha livros do sul-sudeste, não tinha nada na literatura com relação à Amazônia. Então, olha a dificuldade que tem que superar. Vitor, contando um pouco disso aqui, que eu falei agora, desses top trends aqui, desse grande resultado que eu estou falando, e tem um outro que eu gostei demais também, das mulheres amazônicas, afirma que a Amazônia não está bem representada politicamente no nível regional. Usando esses dois, que isso aqui 50% perceberam das mulheres, como é que você vê isso quando a gente vê essa pesquisa? Você acha que isso atendeu aquilo que a Fundação já vinha trabalhando, intuindo ou percebendo na sua relação do trabalho dia a dia ali no nosso estado do Amazonas, e agora que a gente vai expandir, como é que você vê que essa relação pode sair de dentro da Amazônia, ela tem consequência fora, é um pouco mais do mesmo? Como é que você vê isso? Eu vejo dois cenários, Mário. O primeiro é que, de fato, essa pesquisa ela foi boa, como você mesmo ressaltou, que ela foi feita com o público aqui da Amazônia. É super importante que a gente ouça o território, né? As pessoas que estão aqui vivem e vivenciam esse território. O segundo ponto é que, na nossa trajetória aqui na Fundação, né, 14 anos, a gente tem visto algumas coisas, principalmente na Amazônia Profunda, aquela Amazônia que é mais distante dos centros urbanos, e a gente tem visto esse cenário mesmo. Não só a ausência de políticas públicas, ou pelo menos a implementação dessas políticas nas áreas de educação, saúde, geração de emprego e renda, esse descolamento de uma coisa que é conversada em Brasília ou decidida em Brasília, e quando desce aqui para o território, você não tem os ajustes. Então, você bem mencionou, materiais didáticos que chegam aqui nas escolas públicas do ensino médio, do ensino fundamental, onde você tem Bhaskara, enfim, filósofos franceses, e você não tem minimamente um livro que explica
por que que o peixe de água branca é diferente do peixe de água preta, por que que o solo da Amazônia tem a terra preta e tem outro solo que talvez seja menos produtivo. Então, coisas relevantes e significantes aqui para o território. E a terceira e última coisa é, de fato, que isso corrobora, infelizmente, para uma classe política que está desconectada com o território. Você muito bem falou, hoje a gente consegue sim rastrear, graças à transparência que a gente tem tido nas instâncias do governo brasileiro, em todos os níveis, você consegue rastrear quem vota onde e quem vota em quê. Então, é muito triste você ver que parlamentares da Amazônia estão votando contra pautas estratégicas que seus eleitores, de 4 anos atrás, discordam, né? Quando você coloca que 90% das pessoas querem combater o desmatamento e você vê que o parlamento faz coisas para afrouxar esse tipo de coisa, alguma coisa está errada. Ou o parlamentar não está ouvindo o eleitor, ou o eleitor está mentindo para a pesquisa, né? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo e a gente ter feito isso por meio de qualificação. Por isso que essa pesquisa não é somente essa parte quantitativa que está no site, a gente tem muito material qualitativo, Mário, que ele está aberto para todo mundo, para organizações como os parceiros que você mencionou, IPAM, o IX, WWF, também para os candidatos e candidatas que querem se apropriar disso para influenciar os seus programas. De novo, a Fundação, nessa campanha Eu Voto na Amazônia Viva, a gente não está escolhendo candidato A ou candidato B, pelo contrário, quem quiser material e quiser propostas, a gente vai fornecer esse tipo de coisa. O que a gente quer, de fato, é a Amazônia Viva com todos e para todos. É legal isso, porque na frente parlamentar a gente tem de A a Z também, tem mais de 200 e tantos deputados. Alguns que votam com a bancada ruralista, mas que em alguns momentos votam com a gente. E a multiplicidade de temas, né? Diferente de uma bancada ruralista que vota só nos interesses ali do crédito agrícola e tal, nós votamos pela água, pela biodiversidade, pelo clima, por temas mais diversos, né? A questão dos animais na Amazônia, todos eles ganham importância, né? Para a educação, todos eles ganham importância quando a gente está debatendo na frente parlamentar. Um pouco é isso. Agora, eu acho que essa é a grande sacada, Lívia. Depois nós vamos levar esse resultado para que esse deputado que entrou, ele fala, ó, o eleitor quer isso, não inventa muito, não. E tem uma coisa importante dessa nossa conversa, desse trabalho de advocacy que nós vamos fazer. O deputado, quando chega em Brasília, ele vota muito com o líder, vota muito com o partido, que não tem essa realidade. Então, ele precisa ter essa capacidade de negociar e de mostrar que ele tem substância, ou ele tem a densidade, né, nas suas demandas, para poder mostrar, olha, eu estou defendendo isso porque é isso que pensa quem está lá. Né? E uma pesquisa como essa, você falou muito bem da questão da Quant, nós vamos poder depois fazer uma apresentação para estar em todos os estados dizendo, olha, você que chegou aqui, não esquece que quem te colocou tinha essa demanda. Né? Isso é uma coisa bem bacana. Além de todas aquelas coisas que a gente sabe que são problemas. Vai continuar o orçamento secreto, que não tem nada a ver com uma política de nação, mas é que de interesse regional, né? Paroquial. Nós vamos ter muito dos deputados que vão estar voltando por conta do fundo partidário, tem privilégios que aquele que foi candidato, que é até muito bom, não teve esse recurso para entrar. Então, é uma perspectiva muito difícil de trabalho que a gente tem. Mas é isso. A Fundação Amazônia Sustentável fez agora, né, um trabalho bem bacana com a Amazônia Viva, né, com concursos culturais. Os temas que a gente está falando aqui da Amazônia nas eleições, com queimada, desmatamento, garimpo ilegal, a questão da cidade limpa, né, com a questão do saneamento, tudo isso está sendo bem trabalhado e isso vai poder transformar depois em material para que esses parlamentares ou para que aqueles que estão fazendo política pública possam se orientar. Né? Ô, Vitor, não sei se a gente deixou de abordar alguma coisa, o nosso tempo não é tão grande, mas a gente fez aqui uma salada cultural, informativa e tudo, para dizer que é muito maior o tema de Amazônia do que a nossa van filosofia imagina. Né? A gente vai ter que aprender muito, como a gente aprendeu nesses 14 anos de FAS, e como é que a gente pode depois levar um pouco dessa história para as unidades de conservação, que é patrimônio de todos nós, né?
como a gente vem fazendo aí, e isso derrama para outras questões, né? Como a gente falou, ó, de educação, saúde, habitação, todos os temas que foram apresentados na pesquisa. O que você falaria para a gente aí nesse momento que é pré-eleição e depois do pós-eleição com a frente parlamentar e a própria FAS? Eu acho, Mário, que a gente está no momento agora da nossa democracia brasileira que a gente tem que fazer algumas escolhas mais conscientes, né? E nada melhor do que a gente ter consciência que é acesso à informação correta e fidedigna. Um dos pilares que a gente não mencionou muito, eu só vou dar uma pincelada dentro desse projeto, é o combate às mentiras, né? Ou às ditas fake news. Então, a gente tem que ter muita clareza das fontes de informação que a gente está buscando, dos nossos candidatos e candidatas, entender coisas mais complexas, que é o orçamento secreto, como é que funciona uma votação, qual que é a função de um deputado estadual, a diferença para um deputado federal, esse tipo de letramento político, né, que nós brasileiros precisamos avançar bastante. Eu acho que espaços como a Frente Parlamentar e projetos como o Farol Verde, por exemplo, aproximam mais, né, o cidadão, o eleitor, desses assuntos que a gente acha muito chato e depois já não quer saber. E aí, quando vai votar, vota em qualquer um, né? Infelizmente, a gente ainda tem disso. E aí, o projeto das eleições 2022, especificamente aqui para a Amazônia, novamente, quem quiser mais informações, eu voto na amazônia.org. É muito importante que a gente tenha esses dados claros e levar isso para os nossos candidatos e candidatas. O Mário bem mencionou, né, Mário? Amanhã, ano que vem, a gente vai ter novas pessoas no parlamento, enfim, né, em Brasília e nas capitais aqui da Amazônia, do Brasil inteiro, e aí talvez a gente tenha que relembrar essas pessoas quais são os assuntos que fizeram com que elas fossem eleitas. E, de novo, reforço, 90% do eleitorado da Amazônia, ouvido por nós, diz que a Amazônia não pode ter mais desmatamento ilegal. Então, quem tiver no parlamento, né, nos ministérios, enfim, tem que entender isso como uma demanda do povo brasileiro, que é super importante. E aí nós estamos aqui, né, Mário? Você há mais tempo, eu um pouquinho menos, de lembrar esses nossos parlamentares e, enfim, os ministros e etc., e também se colocar à disposição. A FAS está à disposição de quem quiser e quem puder para contribuir novamente para essa Amazônia viva. Legal, Vitão. Porra, essa foi bacana, hein? Para marcar. Então, quem quiser saber mais, tem informações lá. E qual que é o site mesmo? Eu voto na amazoniaviva.org. Eu voto na amazoniaviva.org. Nós vamos deixar isso também no site da Frente Parlamentar Ambientalista, nós vamos deixar em todas as nossas redes. E você vai poder estar acompanhando cada vez mais todo esse trabalho que a gente já faz com relação aos temas que são de interesse da sociedade dentro do parlamento, não só em Brasília, como nos estados. E aqui, Vitor, uma coisa interessante. As organizações locais não têm fôlego para estar em Brasília trabalhando, mas pode estar ali na sua região, na sua Assembleia Legislativa, porque, como eu disse, o deputado em Brasília pode votar com o partido, mas ele responde para o eleitor na base. E é ali que ele tem que fazer essa responsabilidade. E eu vi uma pesquisa hoje, que foi solta aí, a gente está comentando aqui praticamente há 20 dias da eleição, mostrando que 70%, Vitor, não sabem quem votou para deputado federal. Não tem ideia. Então, como é que eu posso exigir que aquele cara que está lá no Congresso, né, vote como a gente quer, se eu não sei nem com quem eu votei? Então, muito importante a gente conhecer. Mas é isso, Vitão. Eu fico muito feliz, estou em casa, literalmente, com o Vitor aqui, falando de coisas que a gente gosta e que tem apoiado nessa iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável, a partir de agora, né? Está fazendo esse advocacy, trazendo esses temas, porque é assim que a gente vai fazer avanços civilizatórios até com relação à nossa Amazônia. Então, se você gostou desse conteúdo e dessas informações, fica ligado aí nas nossas redes sociais da Frente Parlamentar Ambientalista. Toda semana, nosso podcast vai trazer assuntos para você ficar por dentro dos debates do que está acontecendo no Congresso Nacional, daqueles que tratam
das questões socioambientais, e você, lógico, é o nosso parceiro, né, de hoje há muito tempo. Vitor, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e pela amizade, né, que a gente tem ao longo disso, e quantas histórias boas a gente vai poder estar contando na Frente Parlamentar Ambientalista. É isso aí, gente. Obrigado, Vitão. Uma última Obrigado a vocês, palavra. Tchau. Vamos lá.